Fala galerinha, Upando meu chá tá na área e a gente vai fazer um power leveling. Qual é que é a moral aqui? Vamos 58, tá? Level 58 ao level 120 e eu vou fazer velocidade máxima com o meu Dark Iron Rogue. Vai ser o seguinte, eu preciso trazer uma rota já. Eu vi que Tundra é o melhor lugar para começar. Talvez eu tenha algumas interrupções só pela Fridinha querida que tá destruindo a casa. Então, Bons olhos, a gente senhor. começa aqui Vá e com honra, vai camarada. ser uma série só com esse power leveling. A ideia é chegar o mais rápido possível em ver em quanto tempo. A gente tem um porém, que atualmente, pelo menos por 2 dias, que são... O modo de guerra tá dando 30% de XP. E eu espero que ele me dê XP bem rápido. Eu não tenho habilidade de voar no mundo dos orcs, Saudações. que eu esqueci o nome, Tome cuidado. mas eu vou lembrar depois. Isso vai ser a principal coisa que vai fazer eu ficar mais devagar, porque eu vou ter que fazer aquele início, sabe? Provavelmente. Eu não sei se eu vou conseguir um portal pra cidade, pra já começar direto na cidade, mas vamos ver. Até lá, qualquer coisa que tiver vai ser só uns 40 minutos, 30 minutos de Estou interrupção. prestando atenção. E a ideia é a gente fazer isso Passar muito bem. rápido. A gente vai começar fazendo todo o mapa de Tundra boreana, ou pelo menos grande parte dele, e depois passar para o mapa de bacia Xoladar. Pelo que eu pesquisei, são os mapas mais Como vai você? rápidos, nesse início pelo menos. Caso tu não queira ver tudo, assim, pô, cara, eu quero ver tudo, eu sou demorado. Pode dar uns fast forwards, E aí? e provavelmente eu vou Boa fazer tarde. um vídeo de velocidade, assim, um vídeo de explicativo sobre tudo isso que eu tô fazendo aqui. Eu vou dividir em leves esses vídeos. Não sei exatamente quais leves ainda, mas a gente vai vendo. Tem que ver a quantidade de tempo que vai dar. Nunca fiz com esses 30%. Ah, claro, além dos 30%, tem o fator de eu estar com mergulhos, né? Eu ia fazer 100 mergulhos. Mas eu acho que no mundo hoje em dia a gente não tem mais a possibilidade de poder pular Revlon, assim. Porque é tudo muito rápido, né, minha gente? Não vai muito tempo pra perder. E eu quero fazer o Rise of Ashara com esse personagem o quanto antes. Pelo menos na próxima uma semana, assim. Então, vamos indo lá. A gente vai começar aqui matando essas cobrinhas. E eu fiz esse mapa aqui há muito tempo atrás, bem na época que lançou ele, e fiz mais algumas poucas vezes depois disso. Eu fiz eu começava pelo mundo nórdico, porque falavam que o mundo nórdico era mais rápido. Eu li de novo, falando que esse lugar era mais rápido. Pessoalmente, esse lugar me parece mais rápido. O mundo nórdico ele tem umas zonas em que tu tem que percorrer muitos trechos de grama, assim, sabe? Então eu fico meio assim, será que é mais rápido? Pode ser. E os primeiros 2 levels costumam ser mais rápidos, eu acho. Vai ter bastante upgrade de equipamento Alô, você? também. Ah, um ponto importante. Pode ir. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Eu tenho que ver até que ponto meu heal não tá indo até 1,90. Tá, 1,90 é o primeiro, então tá ótimo. E eu provavelmente vou ter que fazer uns upgrades nele eventualmente. E... Deixa eu fazer lá. E aqui embaixo. Aí o nosso Invisible. Energia, né? Como eu vou ter que ficar muito tempo fazendo isso aqui, pode ser que no momento eu fique um pouco mais quieto. Naquele momento... Tem que fazer o que aqui? Anti-peçonha... Ah, tá, essa caixa. Ah, não, era aqui mesmo que eu tinha que vir. Achei que eu tava vindo um pouco antes da hora. Preciso de um alvo. Já paro até aqui.
Prazer conhecer você. Um minuto pra ela abaixo. O que você quer? Deixa eu ver essa maravilhosa explosão de XP. Não cai na água de preferência. Eu tô achando muito massa esse Dark Iron, sério, de boa. Isso é muito massa. Eu dei uns transmog, só Olá. que eu não tava conseguindo ver a tela, porque tava muita luz na cara. E ficou meio tipo... mais ou menos, ficou ruim, assim, sabe? Mas ficou do jeito que eu esperava que ficasse. Essa quest aqui, isso tá com range, ela é bem mais legal. Ainda não posso usar esse item. Não tenho nenhum alvo. Olha só a altura que estão os caras, sério. 20 anos de curso, os caras fazem umas quests ferradas dessa. Isso faz um bug, né? Longe demais. Preciso de um alvo antes. Por isso quando eu fico sem falar, eu fico vendo uns vídeos. Rápido, mas o mundo da Blizzard não me ajuda. Ainda não está pronto. Esperando o brother cair. Preciso de um alvo. Esse item ainda está recarregando. Vamos. Cadê? Tem que já dar uma conferida de como é que tá lá. Acabou a novela. Posso Não sei ajudar? se vai ser a quest mais longa que eu vou fazer aqui. É, a partir do 100, do 100 não, do 60, a gente pode começar. Vou lá há? Te cuida. por aqui. Peguei essa montaria, já vou meter um sprint aqui. Pela honra do rei. Acho que o ideal é tu fazer Os naros não nos olvidaram. até o 60. Em que posso Chega aqui ajudar? já voando, sabe? Fazer o 60. Fazer o 60 antes daqui. Lá onde é feito meio que pra tu não ter 60 mesmo. E aqui tu pega e tu pode já chegar voando, né? Pra não ter galho, pra não ter. Não tem que ficar tendo essa trabalheira. Porque esse mapa aqui ele é meio feito pra já voar, né? Ele é muito longo, assim. Eles pararam de fazer esses mapas tão longos, bem que assim, acharam muito longo. Opa. Eu tenho que matar. Cadê aqui? Good. Só que faltava eu chegar aqui e tomar uma porrada dos caras. Isso acontece às vezes, principalmente... Ah, Draenor, isso é Draenor. Principalmente em Draenor, onde... Não, tem um pouco de problema na escalagem dos níveis. Eles, não sei se a Blizzard fez muito bem essa parte, mas alguns níveis não escalam muito bem de acordo com o level, porque ele tem essa adaptação própria. Preciso de um alvo antes.
E aí Draenor acaba ficando um pouco maçante de vez em quando, às vezes até meio difícil, assim. Principalmente aquele início. Ele é demorado, sabe? Eu tenho que ficar fazendo tudo. Né, Frida? Não tenho nenhum Vem cá, alvo. lindinha. Eu tenho que estar montando esses caras aqui, porque a gente explodir esse buraco aqui. Double. Double que é bom. Cara, eu vou gostar de nossa vida. Não sei se. Não vou perder tempo. Dizem que matar inimigos que estão no caminho às vezes é bom. Mas eu acho que isso só compensa quando tem um range rápido, tipo um Hunter assim. Ele pode ir matando, batendo, batendo. Fora isso eu não vejo muita utilidade. Principalmente o Rogue, assim, sabe? O Rogue ele funciona bem na furtividade e ele é um bom single target com burst. Principalmente esse Outlaw, fora da lei. Esse cowboy fora da lei. Ok, eu tenho que explodir alguma coisa dessas com esse cara de cima. Tem alguém mudar. Aí agora. Tava repousando ali vendo esses planes, mas esqueceu que tava. Preciso de um alvo antes. Beleza. Aqui tem uns homem-peixe. A gente já emenda para os homem-peixe. Os peixe-boi. Essa parte aqui é rapidinha. Acho que já dá pra ir pro 59 nela. E o problema é que a gente tem pouco tempo, né? Eu não sei. Acho que até terça muda o lado da batalha. Da Aliança da Horda. E aí eu perco 30% de bônus. Então vamos ver o máximo que a gente consegue fazer nesse tempo. Sim, hein? Isso é uma boa sequência. Se bem... É o seguinte. Eu vou fazer só essa e vou sair daqui e vou pegar 100 antes. Porque essa parte tem que ter uma montanha elevadora para atravessar um mar lá e ir até lá longe. E fazer isso de coisa vai ser meio chato. Acho que eu vou dar preferência só pra essa aqui e voltar. Preciso chegar mais perto. Vai dar boa. Opa. Isso, clique. Oh, liberou dois buffs. Mas eu tô em testes de som e vídeo. Então, se der o direção e melhor serviço para os telespectadores desse momento. Vamos lá. Se fosse inimigo,
Ele tem toda a vantagem que ele precisaria pra nós. Fechou. Vou botar um videozinho. Of our episode today, we have some. Deixa eu ver. Não quero ver mais. Hello and welcome to the Commander's Quarters. I'm your host Mitch, glad to have you here. Here at the Commander's Quarters, we're all about Commander on a budget. Today's episode is going to be on a Commander topic. These episodes can range from topics on the format in general to current news. This show and episodes like this one are possible because of viewers like you. So if you're looking for some easy ways to help support the show, make sure you like this episode and share it with friends. And make sure you subscribe to the channel and hit that bell notification icon so you don't miss any new episodes. You can also go check out our playmats and other merchandise at thecommandersquarters.com. Thank you to everyone who's already purchased our merchandise, it really does help support the channel. Another easy way to support this channel is by using our TCG Player affiliate links. So make sure that you're looking for those links in the description whenever you're buying a deck or just individual cards. And the final way that you can support this show is by supporting us directly by becoming a patron. There are many benefits to being a patron, and I truly couldn't do this without all of their support. There was a lot of good discussion on my Commander ban list update episode about the specific bannings. However, I feel like we need to take a deeper dive on the dangers of banning cards in Commander in general. I want to thank those of you ahead of time that had some constructive comments. I really did enjoy those discussions. But before we really delve too deep into this episode, I want to preface this discussion with the most important thing to me, which is the health of the Commander format. I mentioned this in my last episode, and I'll say it again. Although I personally don't agree with the decision, banning both Paradox Engine and Iona may very well have been the right decision for the health of the format. We have absolutely no way of knowing at this point though, and my opinion is just an outside opinion coming from a singular perspective. And Commander is made up of an incredible number of different perspectives. The Rules Committee and the Commander Advisor Group have an impossible job since they will never be able to please everyone. They work very hard to do the best that they can, and I believe they have good intentions. The thing that matters most about all this to me is that people continue to enjoy Commander. It's my favorite format and I want to enjoy it for a very long time. That being said, let's get into it. Banning cards in Commander is a slippery slope to say the least. When you ban one card, it leads to justifications for banning others, and so on and so forth. And the question is, where does it all stop? Iona Shield of Emeria locks players out of the game, but so do other cards, and they are not banned. So why shouldn't we have those cards banned too? To understand some of the thinking behind this banning, let's take a look at what the Rules Committee says about it. Iona Shield of Emeria creates a negative experience for many players without the benefit of a positive application. We had previously considered its high mana cost sufficient to keep it from getting played, but deeper investigation demonstrated many ways of getting it onto the battlefield without paying that cost. Iona Shield of Emeria is also an exemplar as the type of card which creates an experience we wish to discourage, namely shutting players out of games. That last part in particular I find really interesting. An experience we wish to discourage, namely shutting players out of games. Now by discouraging a type of experience, you're definitely going to be encouraging another type. To get a better idea of this encouraged Commander experience, let's take a look at the Rules Committee's philosophy of Commander. Commander is for fun. It's a socially interactive, multiplayer Magic the Gathering format full of wild interactions and epic plays specifically designed as an alternative to tournament Magic. As is fitting for a format in which you choose an avatar to lead your forces into battle, Commander focuses on a resonant experience. Each game is a journey that players share, relying on a social contract in which each player is considerate of the experiences of everyone involved. This promotes player interaction, inter-game variance, a variety of playstyles, and a positive communal atmosphere. At the end of an ideal Commander game, someone will have won, but all participants will have had the opportunity to express themselves through their deck building and gameplay. Now I like the sentiment of this philosophy, but the part that sticks out to me is where a variety of playstyles is mentioned. It seems with some of the decisions that are being made when it comes to bannings that there are playstyles that are deemed as more acceptable than others. Commander is for fun, but only if you play within these playstyles. A cat tribal deck is completely fine, but a combo deck or decks that lock out your opponents are decks that should be discouraged, because there's absolutely no way that people could have fun playing those. Now, I for one don't like to play against decks that combo off right away or lock me out of the game without winning quickly, but there are plenty of people out there that are completely fine playing with and against those decks. Are they wrong for wanting to play Commander that way? They are playing with the exact same rules that are set that everyone else is playing with. Commander may have been designed to be played one way, and that's great, but is something that has evolved over time to the point where it means a lot of different things to a lot of different people. It has become something that has grown beyond its original design and intention. Those who invented the format may have intended for it to be played in a certain way, but that doesn't mean that other people can't take the rules of the format and play it in whatever way they would like to. Commander has become bigger than any one person or any group of people. Another quick note about something that I found curious about this philosophy statement was pointed out by Jim from the Spike Feeders on Twitter. It was about the line that says, at the end of an ideal Commander game, someone will have won. Jim points out that if someone winning is a goal of an ideal game, why is divine intervention allowed in this format?
Clearly, if you are playing it, you have no intention of actually winning the game, you are just trying to cause a draw for whatever reason. Should this card then be banned since it goes against an ideal game of Commander? No. The best part of Commander is that you don't need a reason on why you actually want to play a Divine Intervention deck that tries to end the game in a draw. If that's your version of fun, go for it. Let's go a little further down into the philosophy of Commander with this paragraph. Commander is designed to be a malleable format. We encourage groups to use the rules and the ban list as a baseline to optimize their own experience. This is not licensed for an individual to force their vision onto a playgroup, but encouragement for players to discuss their goals and how the rules might be adjusted. Além de World of Warcraft, né? De upar, de fazer um pouco de endgame. Eu gosto bastante de jogar Magic, The Gathering. Eu tenho uns vídeos aí sobre Arena, Magic, The Gathering. Mas eu prefiro mesmo o físico. Acho muito massa. O físico traz um negócio que o online não tem, nunca vai ter, que é o contato. E lembrando que a ideia desse canal também é upar um personagem novo aqui, né? Nós pegamos o Classic, sair aqui, tem que oferece muito mais dificuldade. Vou aqui. Estou fora de alcance. Tá vendo? Esse é meu espadão ali, ó. Oi, filha. Oi, brilhinha. É. Tá morrendo de sono, mocinha. Você tá morrendo de sono? Tem uma coisa aqui. Eu volto pra lá. Ok. Desculpa aí. Que essa mocinha tá. Ah, pronto. Falei, assim fica difícil fazer meu power leveling, né? Tem que parar pra ficar vendo coisa boa. O power leveling é exatamente não parar. Speedy. Em que posso ajudar? Tenha um bom dia. Isso, fica aqui no meu range. E aí? Tenha um bom dia. Em que posso ajudar? Eu já tenho que... não. Esse bicho aqui, depois eu tenho que... demorando. Tem que ir caminhando ali, mas eu tenho que ativar. Não vai tirar até 1000 web, né? Ainda não está pronto. Longe demais. Tem muito bichinho desse pra cá. Combo. Tchu. Boa, sucesso. Ainda não posso usar esse item. Hoje à noite não, nem sabe o que já é, né? Você pode estar vendo de maneira Esse item atemporal ainda isso. está recarregando. Preciso chegar mais perto. Mas não esqueça de conferir meus vídeos. Eu tinha certeza que tinha um grande também. Se você viu meu vídeo, não esqueça de acompanhar no Twitch. Estou fora de alcance. Magic The Gathering e meus vídeos de Magic The Gathering. Estou fazendo uns deck tags.
Que é bom. Vida teste. Só uma vez no jogo todo. Campos, fábricas, oficinas. Ah, é livro. Isso aqui ia pegar uma coisa só, né? São de Deus. Sim. E sim. Me dá. Ai. Ah, tá aí. Quando o bichinho some, a gente já acha que ele tá fazendo besteira. Tô correndo. Ah, eu sei que tu tá aí. Eu sei que tu tá aí. Deixa eu botar só um microfonezinho. Ah, meu Deus do céu. Eu testando. Não tem nenhum alvo. Não vou cortar isso. Faz parte do dia a dia. Né, lindinha? Faz parte do dia a dia, né? Aqui estamos no level up e cuidando de um doguinho bebê. Não percam as cenas do próximo episódio, onde eu estarei continuando upando sem parar. Totally non-stop. Don't stop the music. Cadê aqui? De posição, né, Fridinha? Ó, minha querida, vai dormir. A paciênciazinha. Estamos tomando um pau. Acho que é porque a gente não tá no 60 ainda. E aí os itens todos que eu tô usando escalam pro 60, eu acho. Esse level acho que vai ser um pouco mais longo. Como vai você? Desde que não seja um problema que comece a se tornar Boa recorrente, viagem. né? Igual o nosso Saudações. americano. Até mais tarde. Pequenininho, O que você quer? pequenininho. Tenha um bom dia. Ah, tá achando saco. Tem um cooldown, né? Não sei se... Use os restos de coletadores derrotados. Ah, tem que lembrar bem. Aqui no teu... Função... Áudio... Visual do ocorrido. Eu esqueci de pegar uma quest lá atrás. So we go back. Posso ajudar? Danzinha. Sim, é uma das melhores. Ele fica trabalhando que eu tenho que rodar de novo. Mas eu vou rodar o novo. Eu acho que o meu tempo já tá mais forte, hein? Devendo ser mais chato essa quest, não sei porquê. É um trauma meu do passado. É uma cultura difícil, né? Preciso de um alvo. Let's go! Agora que eu tenho que entrar lá. Colheita deles. O bom dele é que ele precisa estar sempre no modo esportivo.
Já finalizei, vamos lá pra caverna. Tem que fazer o que na caverna? Que é liberar, tem que usar o caminho. Tem que pegar a chave de um cara antes. Tem que fazer assim, ó. Deixa até o máximo invisível assim que chega no fim. Tem um Jacob. Aí eu levo lá. Boa. Boa, champion. Vou matar todos esses. Viu alguma coisa aí? Não sei. Vou ver quanto que vai pegar isso aqui, né? Tinha uma mina ali, né? Dog. Cão do Maio. Né, Frida? Vem aqui, minha querida. Essa Frida é uma figura, né, minha gente? É uma figurinha. Se você nunca viu a Frida, veja os meus outros vídeos que ela aparece aqui. Bom dia pra você. Boa Bom viagem. dia pra você também. E aí? Geraldo Deleprani. Vejo você por aí. Geraldo é meu pai. Não, isso bem tem a ver, né, mas... Ninguém fala mal dele. Prazer te conhecer. Eu tô falando. Pode ir. Eu vou conhecer você também. A ideia é fazer... Eu não vou fazer stream, eu acho que não sei. Pode ser que eu faça. Dessa série. Vou fazer stream. Saudações. Tome cuidado. Mais do Overwatch. Do Magic the Gathering. Eu tô com problema de som nesse meu computador que eu tô gravando. Tô gravando em um outro lugar. Aí... Sei lá, o telefone não tá conhecendo direito. Não sei o que é. E... Aí eu tenho que passar o áudio pro outro lado. Quando eu uso o áudio aqui, eu uso o áudio da webcâmera, que aí Em que posso ajudar? a entrada Tenha um aqui bom USB. dia. Uhul! 60! Vamos voar! Escapar da morte é o melhor! Permite montar e espero que você saiba voar contra o bravamente.